A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui com dois convidados especiais e hoje nós vamos estar dando início a um novo quadro aqui na nossa página da igreja, hoje com o tema A Caminho da Reforma. Estou aqui com o nosso pastor-presidente e teólogo Davi Ferreira. Oi, paz, tudo bem? E nossa irmã e também teóloga Adriana Leite. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Bom, eu já gostaria de estar iniciando esse podcast perguntando para vocês o que foi a Reforma Protestante. Então, a gente entende a Reforma Protestante, né, como um conjunto de diversos movimentos na Europa, em países, né, diferentes ali, entre classes sociais diferentes, que tinham como objetivo o combate à corrupção do papado, né? E a gente tem uma referência que é Martinho Lutero, que é o que todo mundo, né, conhece mais, que ficou, né, mais popularmente conhecido, né, por questão desse combate à indulgência, que era a venda da salvação, né? Você pagava pela sua salvação. Então a gente tem a reforma como esse movimento que veio como esse combate à corrupção do papado, né, e da Igreja Católica ali na época. Eu pego mais um para fazer um pano de fundo, para você entender, né? Você que nos acompanha, todos são bem-vindos, né, no nome de Jesus. Prazer estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, né? Depois de um culto abençoado. Amém. Mas é pensar como pano de fundo esse cenário do século XVI, onde Martinho Lutero e outros reformadores estão vivendo, e aí toda essa crise de identidade de uma igreja que estava centrada na corrupção, centrada nessa distância do que realmente a palavra de Deus representava. E não vou dizer que foi só isso, não estou sendo simplista, né, nessa fala, Adriana e Ana Clara, mas de dizer que essas mudanças que vinham passando a sociedade, o renascentismo vinha florescendo, né? Então, essas mudanças na política, na religião, na sociedade de uma maneira geral, isso acaba também culminando como uma voz na igreja, onde já os pré-reformadores já haviam iniciado, né, todo esse movimento de que a igreja deveria voltar para a palavra, deveria estar centrada somente para a palavra. E como a Adriana falou, em outras palavras, né, a mola, o estopim, Ana Clara, para a reforma, são essas indulgências, né, que chegam até onde Lutero está vivendo, desenvolvendo a sua chamada, né, como professor de teologia, um monge, né, agostiniano. E aí ele, então, é essa ferramenta, né, dentre tantos outros homens, mulheres, ele tem a sua importância, claro, para ser essa voz que se opõe a tudo isso e dizer, ainda que, né, Adriana, ele não quisesse criar uma nova igreja, Sim, causar uma cisão, muito pelo contrário, né, era realmente um retorno à centralidade, né, das escrituras e quanto a isso. E aí agora a reforma é isso que a gente está vendo aí, 506 anos já, de uma atitude de um homem, né, que se levanta para se opor, né, e dizer, precisamos voltar às escrituras, precisamos entender que somente a fé, nada mais do que a fé, o Papa não detém a palavra final, a igreja não detém a palavra final, e aí é mais ou menos isso. Sim. Puxando aqui o gancho, né, já foi citado que a reforma ocorreu há 506 anos atrás, então a gente já tem aí, para quem é bom de matemática, já até conseguiu calcular o ano exato em que a reforma aconteceu, mas existiu algum lugar específico onde ela ocorreu ou ela ocorreu em vários
lugares e foi se afastando. Propaganda, né? Isso. Sim, ela ocorre dia 31 de outubro de 1517, né, em Wittenberg, na Alemanha, quando Martinho Lutero, né, fixa ali, prega nas portas da igreja as 95 teses, mas como a gente entende, esse foi o culminar da reforma, né? O pastor Davi vai falar também, porque haviam movimentos antes, estava acontecendo, já vinha acontecendo um movimento lá no século X, concomitante a Martinho Lutero, tinham outros homens que também pensavam essa reforma, que estavam contra, como o pastor Davi falou, esses desmandos do Papa, né, essa coisa de que ele tinha a palavra e pronto, né, não errava, era um homem que não havia erro nele, ele falou, estava decretado e pronto, essa questão da venda da salvação, das indulgências, mas isso é um movimento que o culminar dele é no dia 31 de outubro de 1517, 506 anos atrás, mas havia um movimento já acontecendo ali ao longo da Europa, em países diferentes, que visavam o combate a toda essa corrupção da Igreja Católica, do papado. Então já havia um movimentar de homens que culminou com Martinho Lutero ali em 31 de outubro. Entender, Ana e Adriana, dentro do que você trouxe, a nossa leitura sempre, seja da história, seja dos fatos, eu não enxergo a Bíblia como um antropólogo, não faço a leitura da Bíblia como um sociólogo, um psicólogo. Eu faço a leitura da Bíblia como um pecador que é redimido pela graça do Senhor. E esse entendimento, né, teológico, Adriana, me faz entender que a reforma, na realidade, é um movimento espiritual de um período tenebroso, de um período crítico, de identidade, onde, como eu já falei, essa prática das indulgências, né? Quem não tinha dinheiro naquela, pra você ter ideia, tinha que parcelar isso. E quem tinha dinheiro pagava isso à vista. Então, isso foi usado como moeda de troca para o retorno, né, dessa condição de que as almas só seriam e sairiam do purgatório mediante essa prática, né, de pagar. E aí isso está em outros lugares, isso está em outras localidades geográficas, para você ter ideia. Contemporâneo de Lutero, o próprio Zwingli, né, na Suíça, desenvolve também. Muito interessante se estudar isso, como na história da igreja. Entender que os dois tinham essa visão reformista, né? Ainda que alguns aspectos doutrinários eles divergiam, mas do contexto simplista, né, por assim dizer, a grosso modo eles se uniam nesse entendimento de que somente a Bíblia, somente Cristo. E aí é interessante a gente perceber esse movimento espiritual que vinha em outras nações, Alemanha, Suíça, França, isso eclodiu na realidade, né? E aí essa ogiva, se assim a gente pode assemelhar, né? Ela vem à realidade com a figura, né, de Lutero, fixando ali essas 95 teses. Então vários lugares que participavam naquele momento desse debate, nessa fala. A gente precisa mudar, a igreja precisa retornar à palavra, à Bíblia, enfim, é isso. Pegando aqui um pouco da fala que vocês já comentaram até agora, a gente chega à conclusão, então, que o cristianismo não existia antes da Reforma Protestante. A igreja evangélica e a igreja católica eram só uma. O cristianismo, sim.
acho que você se equivocou no contexto, o cristianismo é fundado por Cristo, né, a partir Sim. dos discípulos que se assemelham, né, tanto a esse Cristo, que agora conseguem reviver e retratar tanto esse comportamento, que agora são chamados de cristãos, né? Isso é muito forte, né, entendeu, Ana, de que se pareceram-se tanto com quem seguiam, que levam, né, essa distinção. Agora, os protestantes, sim. Os protestantes, até então, uma palavra empregada em outro contexto, era uma palavra que existia, mas empregada em outro contexto. Isso passa a valer para agora os cristãos protestantes um pouco tempo depois, não foi nem com Lutero, né? Essa divisão de territórios, né? Essa distribuição, essas redistribuições, como isso era feito, a reforma não deixa de ser e aproveitada, bem aproveitada também. Essa condição política, esse movimento político que usa a reforma para que esses feudos, né, essas províncias, esses lugares também se emancipassem desse governo católico que tudo detinha. Eram cobranças e cobranças de impostos, né, e Adriano, e eram cargas pesadíssimas, né? Então é óbvio que tudo passava pelo controle da Igreja Católica. E aí, então, esses príncipes, esses reis, apoiando também a reforma, agora tem essa voz de liberdade, né? E vem disso, essa carta que escrevem a favor de Lutero, levam então o nome de protesto, são os protestantes. E aí, através desses protestos, a história diverge muito. Os escritores colocam dessa forma, outros colocam em outro contexto, mas, a grosso modo, a gente trata dessa condição de que foi um protesto diante das punições impostas, né, a Lutero, o movimento que vinha surgindo, e aí então vem a realidade, né, desse termo protestantes. Aí sim, nós somos considerados protestantes desde então, aproximadamente aí 506 anos, uma média. É interessante o que o pastor Davi traz e a linguagem que a gente está tratando aqui, porque o nosso interesse é que você entenda de uma maneira, né, bem tranquila o que a reforma protestante ela causou na sua época, porque ela não foi só, ela foi um combate à corrupção, um combate a esses mandos e desmandos, mas ela alcança uma sociedade, ela alcança... Falo espiritual. Né? Ela alcança, o alcance dela não é pontual, né? A gente tinha a corrupção na Igreja Católica a um ponto que tinha senhores feudais que estavam lá e tinha essa venda de cargo, essa compra de cargo, né, que foi o que o pastor Davi trouxe. Então, vivia todo mundo debaixo daquela sentença, daquela palavra, daquele homem e de toda essa corrupção. Então, quando a reforma protestante ela vem, eu achei interessante ele falar como uma ogiva, né, no sentido de romper com tudo isso, né? Embora a gente não tenha o objetivo da cisão, da separação, a gente tem o objetivo de reformar, mas vem para acabar com toda essa corrupção que estava tão arraigada e sendo propagada como verdadeira, né, pastor? Sendo patenteada ali, não, o Papa falou, tem que ser assim, né? A palavra está debaixo da tradição, né? Se a tradição fala uma coisa e a Bíblia diz outra, fica com a palavra do que a tradição está dizendo, do que a Igreja está dizendo. E aí Martinho Lutero, né, nesse culminar da reforma, falou, não, a gente tem somente a Escritura. Se a Igreja está dizendo uma coisa, a Escritura está dizendo outra, nós ficamos com a Escritura. Algo interessante na fala do nosso pastor na sua é que a gente percebe que então esse termo protestante não surgiu logo de cara. Ele veio com o passar do tempo ali, decorrente de algumas atitudes Sim. que os reformadores passaram a ter. Sim. Isso vem posterior, né? A gente, num momento ali, a gente não tem isso protestante. Então, antes não existia ainda essa identidade. Ok.
Então, agora nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Já. Fizemos só adentramos um pouquinho ainda no tema, mas ainda tem muito mais, ainda tem muitas mais curiosidades que eu tenho certeza que vão ser muito edificadoras para você e para sua casa. Compartilhe este episódio, comente, estaremos atentos aos comentários e respondendo qualquer dúvida. Temos aqui os teólogos também que estarão atentos, nos ajudando aí nas respostas. Então, interaja com o vídeo, mande para quem precisa e muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada, valeu.